Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Esta é a oitava videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. Dando continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada, nesta videoaula discutiremos os campos de inspiração da educação física cultural. E juntamente com a leitura e com a realização da atividade, nós esperamos que esta videoaula possa contribuir para que vocês contextualizem a educação física cultural a partir dos seus campos de inspiração. Lembrando que o nosso trabalho de referência é esta obra do Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. Como ele bem diz e como nós reforçamos lá na semana passada, trata-se de um texto introdutório, não é nosso objetivo aqui fazer um aprofundamento desses campos de inspiração, que nós aqui nós temos tratado como campos de inspiração, mas que o autor classifica como teorias pós-críticas do currículo, além da bibliografia que está ao final de cada um dos capítulos. Nós podemos deixar uma série de sugestões aqui na descrição do canal a respeito de textos onde vocês possam aprofundar essas discussões e podemos fazê-lo também nas nossas conversas semanais. Apenas relembrando que as teorias pós-críticas, elas emergem, elas eclodem, elas surgem no seio desta sociedade que na semana passada discutimos, que entre tantas outras características, podemos destacar que ela é uma sociedade globalizada, democrática, multicultural e desigual, e profundamente desigual, e que as teorias pós-críticas elas se caracterizam por um amplo leque de formas de análise do contexto social, formas de análise do social, e elas procuram oferecer-nos não só maneiras de compreender aquilo que está acontecendo, mas também maneiras de intervir naquilo que está acontecendo. E também, na semana passada, nós apresentamos uma síntese das argumentações que atravessam a maioria das teorias pós-críticas. Não vou me arriscar a dizer que elas caracterizam todas as teorias pós-críticas, mas de alguma maneira as teorias pós-críticas dialogam com uma mesma noção de cultura, uma ideia que o discurso produz a realidade, um debate muito importante, muito calcado na discussão da identidade e principalmente da diferença, e elas são anti-essencialistas. Nós discutimos isso na semana passada, eu me alonguei um pouco mais, aqui o objetivo era só lembrar que as teorias pós-críticas são um conjunto bastante amplo de análises do social. As teorias pós-críticas surgem num determinado momento da sociedade, né, algo na segunda metade do século XX, elas são tentativas, esforços, intenções de um grupo bastante amplo de autoras e autores de explicar a realidade. Elas trabalham com alguns conceitos em comum. Mas, como vocês viram na semana passada e poderão perceber nesta semana também, elas são diferentes, elas não são a mesma coisa, né? Elas podem, em alguns momentos, ter bastante aproximação, mas em outros momentos elas divergem, tanto na sua maneira de analisar, quanto na sua maneira de propor. Pós-modernismo é uma teoria que tenta explicar este momento que nós vivemos. Para muitas pessoas, nós estamos vivendo um momento denominado pós-modernidade. As discussões e as obras que começam a fazer um debate pós-moderno, elas aparecem por volta dos anos 70, principalmente na França. Elas vão nos apresentar explicações para aquela sociedade que a gente começava a viver. Como vocês sabem, o debate, né, e o questionamento da sociedade moderna, ele aparece já no final do século XIX. Então, não é recente o questionamento e a identificação de certos traços da sociedade moderna e uma sinalização que as coisas estavam mudando. Mas, com o incremento das formas de comunicação, graças às tecnologias, né, de comunicação e informação, com a mudança nas relações profissionais, com a mudança nas composições familiares, tudo aquilo que ficou bem marcado a partir da Revolução Cultural por volta dos anos 60 em diante, nós temos então fortalecimento da ideia que vivemos um momento distinto daquele que nos antecedeu, conhecido como modernidade.
E como vocês bem sabem, a modernidade estava baseada em alguns pilares: a racionalidade técnica, o progresso, o desenvolvimento, se vocês quiserem pensar dessa maneira, a emancipação, a libertação, a conscientização, a superação das condições anteriores, ou seja, havia um anúncio de que nós caminharíamos sempre no sentido da melhora das coisas. Havia um anúncio de que, graças à racionalidade, graças à inteligência, graças à capacidade e principalmente graças à ciência, nós evoluiríamos sempre. O pós-modernismo, olhando para a sociedade pós-moderna, o pós-modernismo coloca em dúvida todas essas promessas. O pós-modernismo, ele também valoriza o individual, o local, o particular, o singular. O pós-modernismo, ele questiona um pouco aquele conjunto de teorias que nós, que frequentamos a escola moderna e que frequentamos também um curso de formação de professores, também bastante alicerçado em teorias modernas, ou seja, o pós-modernismo vai questionar a própria pedagogia moderna. Ele vai apresentar dúvidas a respeito daquelas teorias que tentam dizer como um conjunto muito grande de coisas ou de fenômenos são. Então, por exemplo, muitos de nós, ao longo da sua formação enquanto professores e professoras, vocês aqui no curso de Pedagogia também se apropriaram, conheceram, etc., as teorias da psicologia do desenvolvimento. E elas têm uma tentativa, um desejo de apresentar uma explicação que aglobe todas as crianças de 0 a 2, por exemplo, todas as crianças de 3 a 7, todas as crianças, estou me referindo aqui à epistemologia genética. Mesmo a psicologia histórico-cultural, ela também tenta apresentar explicações totalizantes. E qualquer outra teoria de cunho moderno, qualquer outra explicação alicerçada numa certa maneira de produzir ciência, vai se esforçar para explicar a realidade, tentando encaixar uma série de elementos distintos num mesmo grupo. Ou seja, o pós-modernismo vai colocar em dúvida isso. O pós-modernismo vai dizer que há sujeitos que não se encaixam. O pós-modernismo vai nos lembrar que as coisas podem ser diferentes. Só que o pós-modernismo ele também se contrapõe a uma ideia de currículo, porque o currículo por si só ele é uma invenção moderna. O currículo ele aposta na sistematização de certos conhecimentos. O currículo aposta na promessa de um certo modelo de sujeito a ser formado, ou seja, o currículo ele é uma aposta da ciência, o currículo, no sentido da pedagogia moderna, ele é uma aposta de que um determinado conjunto de experiências pedagógicas vai resultar na formação de uma pessoa de um certo tipo. O pós-modernismo colocaria isso em dúvida. O pós-modernismo, portanto, ele é contrário à própria ideia de escola, no sentido que a gente conhece, contrário à própria ideia de currículo. Mas isso não significa que o pós-modernismo não possa oferecer explicações ou contribuições importantes para a educação física cultural. Se nós lembrarmos que a educação física cultural valoriza todos os tipos de conhecimento, nós percebemos aí um traço pós-moderno. Ou seja, a educação física cultural ela está afastada das promessas daquela educação física psicomotora, da educação física desenvolvimentista, da educação para a saúde ou da educação física esportivista. A educação física cultural ela reconhece que as experiências vão produzindo sujeitos de formas diferentes. A educação física cultural reconhece que não só o conhecimento científico, mas outros tipos de conhecimento também podem ser transformados em conteúdos, também podem povoar as aulas, também podem circular as aulas. E aqui quero deixar bem claro que isso não significa desvalorizar o conhecimento científico. Apenas entender que o conhecimento científico é uma produção de um determinado grupo social baseada em uma determinada maneira de fazer ciência, baseada em uma determinada lógica. Ainda bem que hoje nós já temos outras formas variadas de produzir ciência, e a noção de ciência ela também já é bem mais ampla do que ela era, por exemplo, há 50, 60, 100 anos atrás. O pós-modernismo ele não questiona a importância da ciência, o pós-modernismo questiona apenas a ideia de que só a ciência oferece explicações interessantes para a sociedade, para a realidade, para a vida das pessoas. Esta é a ideia. Então, nós não estamos aqui fazendo um discurso anticientífico, mesmo porque fazer isso nesses dias se torna muito perigoso. Nós estamos aqui dizendo que o pós-modernismo reconhece
que outros saberes também oferecem argumentos interessantes para entender as coisas do mundo. Pode ser, inclusive, que esses saberes se tornem saberes científicos em um certo momento, ou que eles, inclusive, já tenham sido saberes científicos. Porque a ciência, como vocês bem sabem, ela opera com a lógica de que nós sempre podemos produzir explicações mais interessantes, explicações mais totalizantes, explicações mais, entre aspas, verdadeiras, capazes de veridicção para as coisas que aí estão. Uma outra teoria pós-crítica em que os professores e professoras que trabalham com o currículo cultural buscam inspiração é o pós-estruturalismo. E para vocês é muito fácil compreender o pós-estruturalismo porque nós estamos trabalhando com essas ideias desde a segunda semana do curso. Desde aquele texto da Roseli Cassan Fontana, nós já estamos aqui mobilizando conceitos pós-estruturalistas e mesmo uma ideia de que os significados não são fixos, de que não existe uma correspondência direta entre signo, significante e significado, e de que essa produção ela é cultural, ela é socialmente elaborada e que ela depende de certas relações de poder. O pós-estruturalismo, portanto, ele vai transformar o estruturalismo. O estruturalismo vai nos ajudar a entender uma série de fenômenos. O estruturalismo, que foi inicialmente trabalhado por Ferdinand Saussure, mas não só ele, outros autores, seja no campo da antropologia, seja no campo mesmo da linguística, nos ajudaram a entender que a gramática, a linguagem tem uma certa organização, que é a gramática, a linguagem tem uma certa organização, e que os signos dependem do seu lugar nessa cadeia de significantes. Então, vamos colocar isso numa prática corporal. Se eu fizer este gesto, como nós estamos num curso que é um curso que forma para atuar na educação física, vocês vão pensar, nossa, esse aí é um toque de voleibol. Só que do nada, se eu fizer esse gesto, ele não tem o menor sentido. Agora, este gesto, dentro de um texto, que aqui nós estamos chamando de uma partida de voleibol, ele é lido como um toque de voleibol. Então, no meio da rua, se eu paro e faço isso, dificilmente as pessoas vão atribuir esse significado. Mas no meio de um texto, ou seja, no meio de uma prática discursiva, este significante poderá ser representado, poderá ser significado por todos vocês. Ou seja, isso aqui, na verdade, está representando uma determinada situação que todas as pessoas vão poder identificar. Esta é a ideia central do estruturalismo. E o estruturalismo ele vai tentar dizer como as coisas são. O estruturalismo ele vai dizer que as coisas funcionam numa certa organização que lhes confere estabilidade. Então, quando Lévi-Strauss faz os trabalhos de campo e enxerga traços comuns em vários povos, ele vai dizer, olha, esta é a estrutura. Então, tem uma hierarquia, tem rituais, tem laços de parentesco, etc. Ou seja, esta é a estrutura. E essa estrutura ela é enxergada em vários outros lugares, em vários outros povos, em várias outras configurações sociais. É uma ideia estruturalista. Com os trabalhos de Michel Foucault, Jacques Derrida e outros autores, há um abalo nessa ideia, porque eles vão dizer assim, sim, esta é a estrutura, só que o significado ele não está dado. O significado ele não é uma prática, ele não é culturalmente estabelecido de forma involuntária. O significado ele é estabelecido através de certas relações de poder. Então, a novidade, se a gente puder falar assim de forma muito resumida, a novidade que o pós-estruturalismo nos apresenta é lembrar-nos que as coisas são o que são, ou seja, nós vamos significando as coisas a partir de determinadas relações de poder que estabelecem certas coisas de uma forma e outras coisas de outra forma. Isto já foi dito ao longo das nossas aulas de várias maneiras. O que nós não havíamos dito, nem situado, é que se tratava de uma explicação pós-estruturalista, e pós-estruturalismo é uma das teorias pós-críticas que ajuda, que inspira, que leva os professores e professoras a trabalharem de uma certa maneira. Os significados também se alteram. Os significados não são fixos.
há uma fluidez dos significados. Um exemplo interessante, que eu já mencionei em várias aulas, é como nós enxergamos as práticas esportivas e como elas foram sendo modificadas ao longo do tempo. Um outro exemplo é a ideia da capoeira, por exemplo. A capoeira, que num certo momento da história foi uma prática mal vista, os seus praticantes eram perseguidos, a capoeira chegou inclusive a ser proibida em determinadas regiões do Brasil, em determinadas cidades do Brasil, e hoje a capoeira é um símbolo, a capoeira é um significante da identidade cultural, faz parte do patrimônio cultural imaterial, ou seja, onde houver um evento internacional e que as nações são representadas, muito provavelmente os idealizadores, os organizadores, no caso do Brasil, vão pensar em uma roda de capoeira ou algo que aluda à capoeira, porque a capoeira passa a representar o povo brasileiro. Olha que interessante, a capoeira ela é a mesma gestualidade, os mesmos trajes, às vezes até a mesma configuração, mas não é a mesma. Ou seja, ela é a mesma, se você olhar, ela tem a mesma estrutura. Senão ela não é capoeira. Agora, a partir do momento que ela é significada de uma outra forma, ela passa a ser algo exaltado, ao invés de ser algo a ser combatido, a ser algo a ser discriminado, nós percebemos como os significados eles se alteram, eles se transformam, como os significados são fluidos. E como nós já mencionamos, isso depende de como opera o poder. Então, lembrando que na perspectiva pós-estruturalista, o poder ele está espalhado na sociedade. Não há um núcleo que possui o poder e vai dizer como o poder opera. A relação de poder, na perspectiva pós-estruturalista, é a tentativa de governar o outro a partir de várias maneiras, a tentativa de conduzir condutas. Essa é uma relação de poder. Entre nós existem relações de poder, entre vocês, estudantes das várias turmas, existem relações de poder, dentro de casas existem relações de poder, ou seja, o poder não está na mão de poucos, o poder está o tempo inteiro. E o poder produz as coisas na medida em que ele opera sobre as coisas, na medida que ele se transforma sobre as coisas. Não é à toa que Michel Foucault faz uma discussão bem interessante da relação saber-poder. Onde há saber, há uma vontade de poder. E é o poder que produz o saber sobre as coisas. Ou seja, todo poder é uma tentativa de governar o outro, governar a população. E como é que a gente faz isso? Produzindo conhecimento sobre ela, conhecimento que explique como ela opera, conhecimento que nos permita dominá-la cada vez melhor. Então, é intrínseca. Poder, saber é quase que a mesma coisa. Onde há poder, há saber. Onde há saber, há poder. A implicação curricular da perspectiva pós-estruturalista, ela é muito interessante, porque é importante que as crianças, jovens, adultos e idosos percebam que as práticas corporais são textos da cultura, produzidos pela linguagem corporal e que, portanto, são passíveis de múltiplas significações. É muito importante que as práticas corporais sejam entendidas como textos que podem ser significados de várias maneiras ao longo do tempo por vários grupos sociais. Esta mesma prática, que aqui no Brasil é tomada como masculinizante, a prática do futebol que vocês conhecem, em outros lugares do mundo ela é tomada como uma prática feminina. Então, olha como operam as relações para produzir determinadas práticas de uma determinada maneira. Então, não existe algo que seja essencialista, que seja a essência do futebol. O futebol, claro, tem uma estrutura, chute, escanteio, pênalti, etc. Isso confere a característica de texto, mas ele é lido e significado de várias maneiras, a depender das relações de poder. É óbvio que naqueles lugares do mundo em que o futebol ele é discriminado, é porque eles exaltam uma outra prática. Então, um olhar pós-estruturalista nos ajudaria a entender como operam essas relações. Uma outra teoria pós-crítica que nos ajuda, que inspira professores e professoras a desenvolver as atividades pedagógicas é o pós-colonialismo. E o pós-colonialismo ele tem uma origem bem interessante, que é justamente nas nações colonizadas. E naquele momento das lutas coloniais, ou seja, lá no final dos anos 60, dos anos 70, quando a gente começa, quando a gente vê algumas nações interrompendo
acabando de vez, ou seja, se independizando dos seus colonizadores, né? Em nações, principalmente no continente africano. Então, há um esforço, ou seja, há um esforço de uma série de filósofos, de uma série de pessoas ligadas à literatura, etc., para entender como que se dá esse processo de colonização e para entender os efeitos desse processo e como que nós, mesmo na condição de colonizados, nós continuamos cultivando o colonizador dentro de nós. Não é à toa que o Tomás Tadeu da Silva vai dizer que talvez Paulo Freire tenha sido um autor pós-colonialista, né, bem antes desse termo surgir, até, né, dessa perspectiva se tornar tão conhecida assim. Os primeiros estudos pós-coloniais eles vão se debruçar, sobretudo nas obras da literatura, e tentar apontar como que determinados grupos raciais e grupos, né, nacionais eram descritos, ou seja, é interessante perceber como nas obras do cinema, né, na filmografia e na literatura de maneira geral, sobretudo a literatura ocidental, eles vão produzir o Oriente ou a literatura do hemisfério norte. A produção cinematográfica do hemisfério norte vai produzir o hemisfério sul, os povos do hemisfério sul, as nações do hemisfério sul de forma caricata, de forma estranha, de forma negativa, de forma pejorativa. Então, uma perspectiva pós-colonial é a tentativa de questionar e de lutar pelo direito de dizer quem somos, lutar pelo direito à representação. E não é o outro que tem que dizer quem eu sou, né? Sou eu que tenho que dizer o que eu penso, o que eu faço. Eu que tenho que me descrever, o que tenho que me narrar, no sentido claro de sociedade, no sentido claro de alguém que pertence a uma nação que é o tempo inteiro descrita pelas nações colonizadoras, pelas nações dominantes. O que se está reivindicando, portanto, é justamente esse direito a dizer quem somos. Esse direito, e claro, estou aqui nos colocando a todos, né, como pessoas que moram, né, no hemisfério sul e pessoas que vivem numa nação colonizada por uma série de ideias, etc., valores de outros lugares, né, evidentemente do hemisfério norte. Há um esforço muito grande no pós-colonialismo de problematizar as representações, né? Ou seja, lembrando que as representações são produções da cultura, elas entram em circulações pelo discurso e que, numa perspectiva pós-colonial, nós temos, portanto, que ajudar as crianças, jovens, adultos e idosos a problematizarem essa maneira como determinados segmentos da sociedade são narrados. E nós também, né? Então, nós que habitamos aqui, né, nos centros urbanos, na metrópole de São Paulo, observe como nós vamos produzindo e dando vazão a uma ideia caricata da festa junina. E vamos produzindo habitantes da zona rural de uma maneira caricata que contribui para disseminar uma representação que não confere com a pessoa que lá está, né, com as pessoas que moram na zona rural, com as pessoas que já moraram na zona rural. Tudo isso é produção cinematográfica, tudo isso também é uma produção de ridicularizar, né, que o migrante, ridicularizar as pessoas, né, que se deslocaram da zona rural para a zona urbana, né, durante o êxodo rural, ou seja, tem uma série de questões políticas. Nós que moramos aqui na região sudeste, a gente sabe muito bem como às vezes o discurso colocado em circulação estigmatiza as pessoas de outras regiões do Brasil. As implicações curriculares, vocês estão percebendo, né, há que se descolonizar o currículo. Né, há que se criar espaços para narrativas outras dentro do currículo. Nós temos um currículo colonizado pelas visões de mundo, pelas representações daquelas nações que nós aprendemos que estão ao norte, que nos orientam, né, norte tem a ver com isso, que nos orientam, que nos levam, né, no caminho, entre aspas, correto. Ou seja, se você observar, as nações do hemisfério norte, evidentemente, eu estou falando no eixo Estados Unidos e Europa, estão sempre querendo dizer como nós somos, né? Vocês já devem ter percebido também que nos ensinam a admirá-los também, né? A cultivá-los e a transformá-los, né? Esses países, essas nações, em objetos dos nossos desejos. Ou seja, nós somos levados a querer ir para a Europa, a querer conhecer e menos outros, né?
há pouco tempo atrás, na verdade há muito tempo atrás, eu trabalhava numa escola municipal, e que nós fazíamos lá a festa das nações, né? E havia Japão, a barraca do Japão, barraca da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, da França, mas não havia barraca da Nicarágua, não havia barraca de Singapura, não havia barraca da Costa do Marfim, não havia barraca do Chile, ou seja, porque apenas as nações hegemônicas que eram representadas na festa, né? E havia dança, havia bandeira, pratos típicos, etc. Né? Vocês já devem ter ido em festas como essa e sabem o que eu estou falando. Né? Bom, e por último, aqui nessa discussão que nós escolhemos para conversar com vocês, uma outra teoria pós-crítica que inspira os professores e professoras a desenvolver as ações didáticas no currículo cultural são os estudos culturais. Né? Então, um conjunto muito interessante de análises que se iniciam lá na década de 60, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Um grupo de pessoas começa a debater a própria ideia de cultura e começa a se contrapor a essa ideia de alta cultura e de baixa cultura. E vários trabalhos foram feitos, né, vários trabalhos de etnografia e vários trabalhos também de análise da literatura, de estudo das obras literárias e que levaram, né, os primeiros pesquisadores desse Centro de Estudos Culturais a entender que cultura é toda a produção de significados, e cultura é sempre objeto de disputa. Então, essa ideia de campo, de lutas pela validação de significados é uma ideia muito importante para os estudos culturais e que ela vai inspirar várias outras teorias pós-críticas. Os estudos culturais estão também muito preocupados com esse processo de produção da identidade. Os estudos culturais também estão muito preocupados com essa ideia de que determinadas pessoas são colocadas numa condição de vantagem, enquanto outras estão colocadas numa condição de desvantagem. Então, os estudos culturais, eles analisam a conexão cultura, significação, identidade e poder, ou seja, como isso opera no nosso fazer cotidiano. Certa vez eu assisti uma palestra de um estudioso latino-americano, né, porque nós temos estudos culturais australianos, americanos, brasileiros e latino-americanos, um autor latino-americano, e ele falou assim, a questão é fazer estudos culturais na fila do pão. Estudos culturais não é só um debate político, um debate acadêmico. Estudos culturais é uma prática. Né? Ou seja, aqueles que defendem que todas as pessoas têm os mesmos direitos, aqueles que defendem que todas as pessoas têm que ser representadas, aqueles que defendem que não há alguém que seja pior e alguém que seja melhor, e aqueles que, portanto, professores e professoras que pensam dessa maneira, organizam as ações didáticas dessa maneira, estão agindo, né, de maneira culturalmente orientada, estão adotando uma pedagogia cultural no sentido aqui dos estudos culturais. Os estudos culturais vão entender que toda a produção discursiva ela é sempre política. Ou seja, nada é neutro, nada é sem intenção. Se a gente retomar a ideia lá do pós-modernismo, da teoria pós-modernista, não há isenção numa produção, numa teoria científica, não há isenção numa narrativa, não há isenção numa música, não há isenção numa piada, não há isenção num desenho animado, não há isenção num vídeo no YouTube. Ou seja, tudo tem uma intenção política. Isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês tem uma ação política. Pessoal, é muito importante essa conversa, porque a definição do tema a ser trabalhado, ou seja, da brincadeira, dança, luta, esporte ou ginástica, é uma decisão política. Não é uma decisão meramente técnica, é uma decisão que o professor toma a partir de determinadas ideias, que nós vamos estudar, determinados princípios, e que levam em consideração, por exemplo, a descolonização do currículo, a justiça curricular, ou seja, uma preocupação para que as crianças acessem determinados saberes, ou seja, essa é uma intenção política. Os estudos culturais, eles sempre tomam o partido dos mais fracos. E isso é muito fácil explicar, né? Porque os mais fortes, porque os hegemônicos já têm seu espaço social. Então, se você fizer um currículo na escola, né, um currículo de educação física, priorizando as manifestações culturais corporais dos grupos minoritários, não tem problema. Ninguém pode reclamar com você. Por quê? Não, muita gente vai reclamar, mas ninguém pode reclamar por você pleiteando o direito das manifestações hegemônicas, porque elas já têm seu espaço. Ou seja, se você fizer um currículo que negocia, que valoriza, que prestigia as práticas
corporais afro-brasileiras, ninguém pode ir lá e falar assim, não, mas você tem que fazer também com as práticas brancas do hemisfério norte. Essas já estão na televisão, essas aparecem o tempo inteiro, essas já têm o seu lugar hegemônico. Então, quando a gente pensa em descolonizar o currículo, a gente pensa em criar justamente condições para os mais fracos. Uma pessoa culturalmente orientada vai entrar numa briga sempre a favor dos mais fracos, né? Porque os mais fortes já têm quase tudo, já dominam quase tudo, já têm muito espaço. Você não precisa criar políticas que favoreçam os mais fortes. Você precisa criar políticas que favoreçam os mais fracos. As implicações curriculares estão aqui no meio da minha fala, vocês já perceberam, né? Ou seja, uma pedagogia culturalmente orientada, uma pedagogia que olha a partir da ideia de cultura, dos estudos culturais, é uma pedagogia que valoriza o conflito, valoriza a discordância, valoriza a divergência, não tenta apaziguar, não tenta passar o pano. Uma pedagogia culturalmente orientada, a partir dos estudos culturais, reconhece os conflitos e faz com que as crianças enxerguem que elas estão pensando coisas diferentes, que elas estão dizendo coisas diferentes, e que elas concebem as práticas corporais de forma diferente e que os sujeitos das práticas corporais pensam de forma diferente. Então, um professor, aqui, um professor de vocês agora, né, culturalmente orientado, ele vai criar condições para que a sua disciplina receba convidados que apresentem ideias diferentes daquele que ele apresenta, porque as que ele apresenta vocês já conhecem. Então, é importante que as crianças, jovens, adultos, idosos conheçam e mais de um ponto de vista, e que elas saibam que um prevalece sobre o outro a partir de certas relações de poder. Então, por isso que os estudos culturais analisam a cultura, e a cultura para os estudos culturais está no centro. Todas as práticas sociais são práticas todas as práticas sociais são práticas culturais. Todas as práticas sociais estão atravessadas por relações de poder. Todas as práticas culturais são textos que podem ser lidos, reelaborados, ressignificados e passíveis de múltiplos significados. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Por favor, façam as leituras, façam as atividades. Estão disponíveis no site e também no canal. Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem.